Salve rapazes, sejam bem-vindos ao Santorio Lives, tá? Esse não é o Santorio React, então olha aí embaixo se você já não é, se você já é inscrito aqui nesse canal no caso, Isso aí. que é um outro canal, tá? Deixa o like e comenta também. Lembrando aí que vai sair vários vídeos referente a Ben 10 que foi patrocinado pelo Jean. E também Muito vai ser obrigado, de Rick Jean. Mori. Sim, de Já Rick Mori tinha também. saído já. Muito obrigado, Jean, pelo patrocínio, tá? E é isso, rapaziada. Enfim, Play. nostálgico. Essa música não dá direito no YouTube, não? Acho que não é esse importa. vídeo do YouTube. A história começou Com quando um um relógio jogo esquisito. grudou no pulso Ah, dele, tá, eu cantei tudo errado. infinito. E agora tem poderes e Com ele fazem... Eu É não o sei. Ben 10. Por isso Ben hoje, 10. neste canal, Ben 10, mais conhecido como o melhor desenho do Cartoon Network, que gerou um monte de comerciais. Oi, ei! Desculpa, eu Caraca. só vou pegar o meu almoço. Então, você deve ser o garoto novo. Ken, Ren. É, isso! E você deve ser o Batman. Zoeira. Pode me dar um autógrafo? Você quer o meu autógrafo? Quer dizer, sim, claro. Um monte de brinquedos da hora. e um monte dessas Cara. coisas Meu aí que eu não sei como Deus. descrever com palavras. Crenjas, Enfim, pai. aqui Não, conhecemos Credo, que Se imagem bem que- amaldiçoada. se bem que quando eu era criança eu Vai chipava passar os dois. férias com seu avô Max Eu e com não, sua eu tinha prima crush no Ben Gwen, 10, não com chipava quem, ele com ninguém, inclusive, só ele comigo. não se dá muito bem. Chata. Cara, Ben 10 fez a minha infância, mano. Quando eu era criança, passava o Ben 10 adolescente. E ok, o Ah, eu vídeo tinha começou crush no Ben agora, 10 mas aí vai adolescente. uma pausa pra falar sobre minha vida pessoal. Porque, mano, eu lembro que quando criança saiu Mano, assistia mordeu eu. Ben 10 no SBT com a minha prima chamada Rayana. E do mesmo jeito Meu que Deus. o Ben encrenca com a Gwen aqui, eu encrencava com ela lá. Bons tempos. Aliás, hoje essa minha prima tem 2 filhos pequenos e eu vou obrigar os dois a assistir Ben 10. Fica que dói menos, Assim, né? tem que ser assim mesmo. Bom, enquanto o Ben tá acampando, no espaço tá rolando uma briga Quando eu era muito criança, louca. ano Tem um passado. tal de Vilgax. Cara, por sinal, mano, a gente nem É, falou em o forma de título, né? relógio chamado- É verdade. Mano, rapaziada, pra quem não sabe aí, é a Ben gente 10, não sabe ser streamer. Ben 10 original, a história em um vídeo. A gente Do esqueceu de falar. Clark. Isso, do Clark. Foi mal, rapaziada, foi mal, Clark. A gente esqueceu. Omnitrix. Vídeo original na No meio dessa descrição. briga em busca do objeto, o Vilgax acaba ficando todo ferrado e o tal Omnitrix acaba caindo justamente onde o Ben está e gruda no pulso dele. Gruda e não sai mais. Mexendo no relógio, Super o Bond. Ben se transforma em um ser alienígena que bota pra quebrar. E aqui percebemos que esse relógio é ultra poderoso. E a palavra Divulga o cara? Tô ultra divulgando, pô, é o poderoso Clark. pro moleque de Ele 10 O link tá na precisa da descrição. nossa divulgação, Combina né, muito mas... O link tá na Então, na já descrição viu, né? também, O Ben rapaziada, vai do fazer vídeo muita original. merda ao longo dos episódios, começando por agora. Mano, eu acho que o Chamas era meu Ele preferido, causa um velho. puta incêndio em uma floresta. Oh, meu Deus, a Diferente Amazônia de tá aí, vários né? outros clichês Culpa do convencionais de filmes e desenhos de super-heróis, aqui o Ben não tenta esconder nada de ninguém. Então a Gwen fica sabendo, o Vomax fica sabendo, e juntos eles Nossa, enfrentam o Vomax, os primeiros filho da mãe, inimigos, né? que são esses robôs mandados pelo próprio Vilgax pra tomar o Vomax era relógio. os homens de preto lá. Ok, o Ben derrota os primeiros inimigos e, bom, Ele era bora lá encanador. conhecer o Ele relógio. trocava os canos das Apesar pias. de não poder ficar transformado para Pegava no sempre, cano, né? porque o relógio meio que descarrega, Sai, e estraga a também de minha não infância. poder escolher no que se transformar, porque o relógio é todo bugado, o Tennyson ganha o poder de se transformar Meu em favorito 10 era o Quatro aliens Braços, diferentes. E esses aliens são... Chama, o alien que tem poder de fogo. Besta, o alien que não enxerga, mas tem um sentido aranha Ah, e é forte. mano, eu curtia muito aquele... Diamante, o um bola de alien canhão. que- Da hora. É um diamante. Na infância Mas era eu o meu prefiro Quatro preferido. Braços. XLR8, o alien que tem poder de super E velocidade. eu tinha- Ah, esse era meu Nossa, favorito, lembrei. Eu tinha medo do que era um fantasma, que ele me dava um medo Ah, tá horroroso. ligado. Porque eu era e ainda sou burro. Cara, esse é meu favorito, Quatro mano. Agora que eu lembrei, o braços, XR8. acho O que Quatro XR8. Braços é mais da hora. Tem Ele era muito quatro rápido, braços, cara. Eu meu curtia sonho. muito ele. Insectoide, o alien que é um inseto, voa e tem Esse era poder de nojento. velocidade. Esse é- Era muito Eu nojento. gostava dele na infância. É, era muito nojento. Aquático, o alien que respira embaixo d'água e etc. E é Ah, estranho. esse era Fantasmático, bravo. o alien que é um... Esse me dava medo. Mano, esse era Esse muito me dava bom, medo. E cara. não é o último, Ultra T, um alien que tem o poder de controlar Ah, eletrônicos, verdade. etc. Ele era bem Verdade. apelão. Gostava pra caramba. Eu lembro. Não sei por que eu tô falando gostava no passado. Eu gosto pra caramba. Como com grandes poderes vem grandes responsabilidades, o bem começa a ajudar as pessoas e combater o crime. Então, aqui começa a aparecer uma porrada de vilões. Vilões como o Doutor Animal, que deixa os animais gigantes e os usa para conseguir o que Eu lembro. quer. Eu lembro E desse eu também. acho mais engraçado nesse Doutor Animal é que ele é puta inteligente
cria uns bagulhos que trazem os animais pré-históricos de volta à vida, o que lhe renderia aí no mínimo um prêmio Nobel, mas mesmo assim o cara não tem dinheiro nem pra pagar o aluguel. Pague o aluguel. O meu dinheiro. Eu sou Madruga. Pesquisa. Mas não importa, porque o Ben o derrota. Pelo menos na cadeia ele não vai precisar pagar nada. Boa. Outros vilões Ajudando que o os Ben enfrenta inimigos. são esses robôs que foram mandados pelo próprio Vilgax. Um deles, inclusive, é da mesma raça do alien que o Tennyson tem no relógio. As várias faces de mim. Mas não importa. porque Nossa, eu com a lembrei ajuda de do outro diamante, uma imagem na do verdade, diamante era com- do Ben, o Ben Sabe? derrota e ainda ganha um presente. Fica com as paradas maneiras. É porque a Só que série era- Diamante com chama diamante Ben na mão 10, assim, não ó. Gwen 10. Nossa, que Certo imagem dia, o Ben amaldiçoada. conhece o Kevin, um moleque Ah, vagabundo o Kevin é que tem poderes insuportável, de velho. absorção. Mas eu tinha um pouquinho de Como o crush Ben nele quando é ele fica outro adolescente. moleque vagabundo com poderes, juntos eles fazem um monte de merda. No entanto, o Kevin quer fazer coisas muito pesadas, como matar pessoas pra roubar e etc. Ah, E como foi o mal, Ben chat. não curte Nossa, essas você socou a paradas, cara dele, o velho. Foi negócio mal, do Ben desculpa. Vocês sentiram o socão leve, no ouvido aí? Desculpa. Eles acabam brigando. No meio dessa briga, o Kevin meio que absolve um alien do Ben, tenta roubar o relógio dele, mas não importa, porque o relógio joga um tipo de campo de força contra o Kevin e ele sai correndo. Boa, relógio. Dias depois, temos um dos primeiros sinais de evolução e desenvolvimento de personagem. Tô Pois sangrando. o Ben vê que tá ficando perigoso ficar perto da Gwen e do Vomax e decide ir embora. Eu gosto muito disso, cara, porque é um moleque de 10 anos que faz coisas de um moleque Não tem de hora 10 que a anos, Gwen vira uma mas bruxa, ao é mesmo só isso. tempo ele não é burro e tem consciência das coisas. Então, adeus Vomax e Gwen. Eu nunca assisti na ordem do ZP, tipo, eu assisti os que passava na SBT lá. Porém não importa, porque no final do dia ele derrota outro alien mandado pelo Vilgax com a ajuda do Vomax e da Gwen e percebe que unidos eles são mais fortes. Boa, família Procede. Tennyson. Enfim, durante os episódios, o Benio começa a Ó, derrotar o Pete chegou. outros vilões Salve, sem muita Pete. importância para a Perdi, trama principal. perdão não, pô. Perdeu Um não, desses pô. vilões é o Dá pra gente mago ver que teu quer vídeo roubar depois, o vai livro sobrar de feitiços tempo, Pete. poderosíssimos. Sim. Esse mago acaba sendo derrotado com Nossa, eu lembro facilidade, desse daí e também. A Gwen fica com um pouquinho de inveja do Ben. Uhum. Só estou dizendo que não derrotou o feioso sozinho hoje, tá legal? Eu tirei você de uma furada, mas será que alguém me notou? Gwen, eu já disse que o nome do desenho não é Gwen 10, aceita que dói menos, tá bom? Como prêmio de consolação, o Ben dá esse artefato que pertencia ao mago pra Gwen. E, Daí ela vira uma paralelo a bruxa, isso, cadê a o fogueira? vilão acaba fugindo, consegue roubar o livro de feitiços e vai atrás do artefato que tá com a Gwen. Ih, caralho. Porque adivinha só, esse artefato é mágico. Enquanto isso, com o objeto em mãos, a Gwen se torna uma heroína e começa a dizer que o Ben tá com inveja dela e vice-versa. Enfim, não importa. Por fim, a galerinha do Ben vence e a Gwen decide destruir o artefato, alegando que não quer mais saber dessas coisas de magia. Não sabe ela o que vai acontecer mais pra frente. Ok. Depois do Benio enfrentar um monte de vilões de merda, chegou a hora dele enfrentar o vilão dos vilões, Vilgax, que agora tá recuperado e vai pessoalmente atrás do Ben. Enfim, nos conhecemos. O ser que me dava tanto trabalho. Toma um pau. Que essa musiquinha, véi? O Ben consegue atrasá-lo, foge e no meio da fuga o Vomax fala: Ben, acredita em mim, você não vai querer comprar briga com o Vilgax. Mas peraí, como é que o Vomax sabe que o nome do vilão é Vilgax? Bom, eu não sei. Na verdade eu sei, mas eu não quero contar agora, viu? Como o Vilgax é um puta vilão foda, ele consegue capturar o Ben sem muita dificuldade. Em paralelo a isso, finalmente descobrimos o segredo do Vomax, que além de ser um cara muito responsável, porque convenhamos, se o teu neto tá com um relógio boladão no pulso, sendo caçado por uns robôs que querem matar ele, o que é que tu faz? Avisa aos pais dele? Não, continua curtindo as férias de boa, melhor avô do mundo. Eu achei que ele não Esse cara tinha é um paz. exemplo. Mas então, além de ser um exemplo de vovô, o Max é um encanador. Ontem mesmo ele tava aqui consertando minha pia. Tá bom, chega de piadinha de tiozão. Na verdade, os encanadores eram meio que policiais intergalácticos. Eles protegiam a Terra contra ameaças alienígenas. Ou seja, o vô Tennyson e o Vilgax já são velhos conhecidos de muitos e muitos anos atrás. Com a ajuda da família, o Ben consegue escapar.
No entanto, o Vilgax é foda, moleque. Então ele captura a Gwen e o vô e faz o Ben escolher entre eles ou a sua própria vida. Benio então decide se entregar. Porém, entretanto, todavia, o Ben consegue escapar transformado no chama e a nave do Gax explode. Ele morreu? Bom, acredite não se você achar que não e sim se você achar que não. Enfim, as férias prosseguem, o Ben continua combatendo o crime, libera um novo alien chamado Bala de Canhão, que tem o poder de rolar muito rápido, ele parece um topo e de em bolinha. determinado momento ele acaba se deparando com o Chama do Mal. As várias faces de mim. Não é as várias faces, porque na verdade esse Chama é o Kevin, que agora tem o poder de se transformar nos próprios aliens do Ben, pois ele absorveu muita energia do relógio no último encontro dos dois. Então rola uma porradaria muito louca, mas o Kevin acaba levando a pior e caindo dentro do rio. Ele morreu? Bom, digite sim se você achar que sim e sim se você achar que não. Se você digitou sim, saiba que você está errado, pois o Kevin tá vivo, virou uma aberração, cai na porrada contra o Ben e no meio da briga, ambos são abduzidos e vão parar em um coliseu onde são obrigados a lutar por sua própria vida e para a diversão de uma plateia. Cara, eu amo esse episódio, e é aqui que pela primeira vez Ben e Kevin são obrigados a trabalhar juntos para enfrentar outros aliens. Por fim, eles conseguem derrotar o chefe do local e o Kevin continua tentando matar o Ben. Porém, com a ajuda de um alien que foi ajudado pelo Ben, o Tennyson consegue voltar para a Terra e o Kevin fica vagando pelo espaço. E aí, será que ele morreu? Digite não se achar que não, tá bom, não precisa digitar mais nada, eu cansei. Bom, o Benio começa a combater o crime e combater o crime, mas não só o crime, como também aliens. E falando em alien, em determinado momento ele libera um novo, chamado Cipó Selvagem, que tem eu lembro. de plantas. Lembrei. Ele estica, solta um gás que faz mal aos inimigos, etc e etc. Mas ok, porque não é só o Ben que protagoniza coisas legais aqui. Porque lembra da Gwen, prima dele? Não, pô. Então, ela acha outro artefato mágico e o mesmo vilão mágico de antigamente, agora acompanhado de sua prima chamada Feiticeira. Nossa. Caraca. Linda. Ela é gata, Agora eu lembro como é que a coisinha pega o poder da Gwen. Acaba indo atrás dela pra tomar o artefato. Em determinado momento do episódio, eles até tomam. Porém, a família Tennyson vai lá, destrói o artefato e resolve a parada. Uma coisa que me chama a atenção nesse episódio é que a Gwen toma o bastão do mago e ele diz que o bastão só funciona nas mãos de um mestre em magia. Mas pasmem, meus amigos, porque funciona nas mãos da Gwen. Ou seja, seria ela uma mestre em magia? Cadê a Enfim, fogueira? as aventuras do nosso menino Benio continuam, e depois dele enfrentar e vencer outros vilões menos relevantes, vemos que o Kevin tá vivo e o Vilgax também. E pior ainda, eles fazem uma parceria e vão atrás do Ben. No meio da porradaria, o Vomax consegue usar uma arma que os manda para outra dimensão. E o problema é que o Ben também vai parar nessa outra dimensão. Depois disso, quem decide entrar nessa dimensão nula para salvar o Ben é a Gwen. Lá ela é capturada pelos vilões e o Ben faz um acordo dizendo que se eles a libertarem, o relógio é deles. O Kevin então tira o Omnitrix do braço do Ben e sai na porrada com o Gax para ver quem fica sob a posse do relógio. Por fim, quem acaba ficando com ele é a Gwen. No entanto, ela joga pra longe e enquanto os vilões vão atrás, ela e o Ben sem o Omnitrix saem da dimensão paralela. E é aí então, meus caros, que o Gax consegue finalmente pegar o relógio. Eu não lembro, mas acho que não tem nada. O quê? Acho que não tem nada aí dentro. Sim, não era o relógio. Eu não lembrava Na verdade, a disso, Gwen mas... enganou todo mundo. Caraca, ela tirou aquilo. O Omnitrix continuou sob a posse do Ben. De onde ela tirou Com o aquilo? Kevin e o Gax presos na dimensão paralela, as férias da família Tennyson continuam. E aqui temos, para mim, um dos episódios mais marcantes do desenho. Ben 10.000. Nesse episódio, a Gwen do futuro, que tem poderes de magia, leva as crianças para o futuro. E aqui conhecemos Ben 10.000, eu lembro. o herói mais poderoso do universo. Bom, no futuro, a galerinha do Ben luta contra o Dr. Animal do futuro e com o próprio Vilgax do futuro, e obviamente eles vencem. No final, a Gwen adulta revela que levou eles pra lá para que o Ben adulto caísse na real e deixasse o trabalho como super-herói mais de lado. Que Ben ele adulto é um passasse a ter gato, mais tá? tempo para Ficou a família. mesmo.
Enfim, de volta ao passado, a família Tennyson começa a derrotar outros vilões sem muita relevância. Um desses vilões, inclusive, é a própria feiticeira. Porém não importa, porque depois de enfrentar um lobisomem alienígena e coletar o DNA dele pro Omnitrix, enfrentar uma múmia alienígena, coletar o DNA dela pro Omnitrix e coletar também o DNA de um alien chamado eletromagnético, Esse eu não chegamos lembro. finalmente no último Eu lembro episódio que ele da tinha um terceira alien, temporada. acho que é quando ele é Antes adolescente. de continuarmos, vale a que pena é mencionar um que nesse meio tigre. tempo, a Gwen, mesmo que com dificuldade, Não sei, eu sei consegue que eu usar acho fofo. poderes de magia com a Cara, que ajuda vontade de um rever E antes Ben de 10 agora. continuarmos Deu vontade também, mesmo. Quem sabe a gente vê queria Ben pedir 10 para no que live? vocês Dane-se, deixassem tá ligado? um gostei aí e me seguisse lá no Instagram quando o vídeo chegar ao fim. Bom, o episódio em questão mostra que tem um alienígena atrás do Omnitrix. E que Mais um. essa alienígena, além de ser uma Eita, antiga bicho. namorada do Vomax, Meu Deus. o Max não perdoa ninguém. Ah, esses tentáculos foi ela aí, quem né, estava seduzem batalhando qualquer um. contra o Vilgax naquele primeiro episódio. Ela revela também. Vamos decorar aqui do vídeo, porque da coisa da copy. Muito obrigado, Scanor. É Scanor. Scanor TV 007. Ah, tá. Valeu, Scanor TV. Muito obrigado, Valeu pelo Scanor. subzero aí. Valeu pelo sub, meu bom. Obrigado de coração. Isso aí, valeu demais. Seja bem-vindo ao grupo do 100 ADs. Tamo junto, é nóis. Agora bora voltar. Obrigado de coração, que o seu tá? Valeu. intuito era entregar o Omnitrix ao próprio Max, já que ele era o melhor encanador de todos. Quem não se apaixonaria, Como né? Que isso, sabemos, o plano Michele? inicial dela não deu certo. E apesar de Mó inicialmente tentáculo ela legal. ficar com raiva, já que pra ela o Ben é apenas uma criança chata, no final desse mesmo episódio ela percebe que está errada sobre o nosso menino Benio e até libera um novo alien pra ele que tem o poder de comer. Sim, comer. Literalmente comer. Esse é o seu poder. Que merda. Por fim, ela vai embora e pede pro Meu Max Deus. ir com ela explorar o universo. Ah, Ele diz sei as que ela quer crianças explorar. são seu universo. Então, adeus alienígena. Eu Para de espero estragar a você minha em breve. infância, cara. Mano, ele escolheu as crianças entre os dois tentáculos dela. Não, não acredito nisso. A Eu não história então acredito continua. nisso. E depois do Ben enfrentar mais vilões que querem o Omnitrix, ele libera um novo alien chamado Clone que tem o poder de se multiplicar. Parza. Enquanto isso, a Gwen se aperfeiçoa mais ainda com seus poderes de magia. E chegamos finalmente na reta Valeu, final. valeu. Bom, um monte de vilões derrotados pela família Tennyson no passado se juntam e formam um grupo chamado os 10 Negativos. O líder desse grupo é um antigo encanador que no passado foi expulso da equipe por roubar tecnologia alienígena para usar para o seu benefício próprio. O que ele quer é roubar uma parada muito poderosa da série dos encanadores. Porém, Não, Skull, tá mesmo de que boa. com dificuldades, Benio e sua turma conseguem detê-los. Eu edito isso No depois, último cara. Tá de episódio, boa. As férias terminam, o Ben volta pra casa e, consequentemente, para sua vida de fracassado na escola. Voltando pra casa, ele é atacado pelo próprio Vilgax. Meu que Deus, de aparece novo. exatamente do nada, sem explicação alguma. O Gax ameaça o pai dele, o Ben se transforma em um alienígena e junto com toda a família Tennyson, eles finalmente vencem o Gax de uma forma bem decepcionante. Eu realmente esperava mais desse último episódio. Enfim, a verdade é que esse último episódio nem canônico é, ou seja, ele nem faz parte da linha do tempo original. E por isso, agora veremos o que acontece no filme Ben 10, O Segredo do Omnitrix, pois ali se encontra o verdadeiro final da série clássica. Esse filme mostra que depois de tudo aquilo que aconteceu no penúltimo Tá de boa, episódio Skull. do desenho, Tá tranquilo, pô. É Relógio só editar isso ficou depois, não tem totalmente problema. descontrolado e Dá entrou em uma sub e forma de beat no meio do vídeo. autodestruição que destruiria o universo. É aí então que aparece o Tetrax, mais conhecido como o diamante que ajudou o Ben lá no começo de tudo. Ah, e não é o leva Ben, então, é o até diamante. o Azimuth, o criador do relógio. Ah, o Azimuth é fofinho. famosão, Quem pô. está de volta é o Vilgax. Como? Eu não sei. Parece que pro filme isso não é importante. Sendo que é importante, filme, ouviu? Bom, o criador do relógio acha o Ben um bobão. Então ele não quer ajudar. Mas depois ele vê que o Ben não é um bobão
o ajuda e ainda libera um alien gigante pra ele. Ah, Por aquele fim, o poderosão nosso lá. querido Benio mete a porrada em todo mundo, incluindo no próprio Vilgax e fim. Essa foi a história Ué, do isso Ben era 10 filme? Castle. Aparentemente sim. Depois a história do nosso querido menino Benio continua em Ben 10 Força Alienígena. Ben 10 E, adolescente. obviamente veremos em um próximo futuro vídeo. Porque pelo amor de Deus, né, cara? Eu já tô há 8 dias fazendo esse vídeo. Caraca! No mínimo, deixa um gostei aí e me 8 segue lá dias? no É Instagram. foda mesmo. No mínimo. É isso aí, eu tentei narrar esse vídeo o mais rápido possível e valeu. É hora de virar herói. Falou. Caraca, Muito bom, tá, Clé? muito da hora, véi. E deixa Cara, os muito bom animais esse vídeo, gigantes mano. Muito e obrigado os- aí pelo patrocínio, Jean. Muito bom esse canal, mano. Clark, velho. A gente conheceu Sim, agora. a gente vai ver a saga todinha dele. Sim, tem vários cara, vídeos tem aqui muito do Benio vídeo pra dele. gente Eu não sei ver. se é dele, mas É, eu acho que tem vários vídeos aí do Ben 10 pra gente ver que o Gia patrocinou. Sim. Então deixa o like, comenta e se inscreve no canal, tá? Porque eu sei que você não tá inscrito nesse canal. Tchau. Bye.